Então agora a gente vai fazer o processamento de dados usando o GNSS Solution programa, certo? Então vamos lá. Primeiramente, a gente abre o programa GNSS Solution. Na hora que a gente abre, ele dá a opção para a gente de criar um novo projeto. Então a gente já vai criar um novo projeto aqui. O projeto que a gente vai fazer o processamento é referente à videoaula 1, que é aquele nosso projeto final ali, o último que a gente fez. Então, vou dar um OK aqui, certo? E não vou importar nada agora, porque eu vou mostrar o programa para você. Certo. O programa ele tem essas vistas horárias, vistas de design e vistas de levantamento, que vão ser utilizados para a gente dar uma olhada nos nossos dados na hora que a gente importar eles para dentro do programa, certo? Então, primeiramente, a gente tem que vir aqui, ó, projeto. Tudo que a gente vai fazer no programa vai estar na aba do projeto, certo? Então, ó, pode notar que essa aba projeto ela é dividida entre essas linhas aqui, ó. Então, isso daí são as etapas que a gente tem que seguir para a gente fazer o processamento de dados, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir o projeto ativo, que foi a videoaula 1, que a gente já definiu na primeira vez que a gente abriu o projeto. Então, agora a gente vem em editar definições, para a gente ver se as configurações do sistema de referência está tudo certo. Então, aqui ó, está SAD69. Então, a gente tem que trocar para SIRGAS 2000. SIRGAS 2000, Fuso, UTM-22 Sul. E vou guardar aqui como pré-definições. Para ele sempre, quando abrir o programa, abrir com isso daqui. Certo? Com essas configurações. Então, agora eu vou lá em projeto. E agora é a aba aqui, ó, de importar os dados brutos para dentro do programa. Então, para eu importar os dados brutos, eu posso vir aqui, ó, importar dados brutos de ficheiros ou dispositivos ou ProMark e ProFlex. Então, aqui a tecla F4, eu vou conseguir importar os dados brutos de ficheiro, que é o que a gente precisa, certo? Então, eu vou lá na área de trabalho, onde está a minha pasta, a pasta treinamento, e eu vou entrar aqui em pós-processamento. E primeiro eu vou trazer os dados da base, referente à base. Então, a minha base desse projeto aqui é a B003. E aqui ó, eu posso selecionar o arquivo Hynix, não o arquivo DAT. Tá? Seleciona a composição de arquivo Hynix, que tem como principal ponto .o, e coloca abrir. Beleza. Então ele vai trazer aqui pra gente ó, o arquivo de Hynix já importado. E pode ver que ele já entende aqui o nome, 11 de setembro, a hora que começou, a altura da antena ele já trouxe também, tipo de antena vertical, que foi o que a gente definiu, o tipo da antena ele já descobriu aqui, ó, que é STX S800, certo? E então, aqui o dado da base, ele já veio corretamente. Só que a gente precisa definir a base como um ponto confiável. Então, porque vai ser a base que vai corrigir nosso rover. E anteriormente a gente já processou essa base no PPP, correto? Então o que a gente vai fazer? A gente vai definir a base aqui ó, como ponto de controle, que vai ser ela que vai ajustar o nosso rover. Então vai ser ela a referência do nosso receptor móvel. Então eu tenho que definir ela como ponto de controle, certo? E quais coordenadas que eu vou colocar aqui? As coordenadas que a gente processou no PPP, entendeu? Então eu vou lá, treinamento, pós-processamento. Eu não sei se você chegou a guardar ali, chegou? B003, chegou. Tá aqui. Então, você vai inserir essas coordenadas aqui lá, ó. Entendeu? Você vai colocar as coordenadas aqui, ó, que são necessárias ser utilizadas lá no processamento de dados para você fazer um ponto de controle. Então, primeiramente, você vai colocar lá, ó, coordenada norte,
na coluna do norte. A coordenada este na coluna do oeste e a altitude 750,30 na coluna da altitude. Então aqui 750,30 na coluna da altitude. E aí você tem que inserir esses erros, ó, de 95%, que são os erros que vão fazer o ajustamento de observações depois. Então você vai colocar esse daqui, ó, latitude 003, longitude 006 e altitude 008. Então você vai fazer o quê? A latitude varia conforme ao norte, certo? Então 0,003. A altitude varia, a longitude varia conforme o oeste, então é 0,006. E a altitude é a altura da elipse, que o erro dela vai ser 0,008. Só confirmando lá. Latitude 003, longitude 006 e altitude 008. Então, beleza. Se você determina o ponto de controle aqui, você já pula uma etapa do processamento, que seria a etapa seguinte, entendeu? Então, sempre quando você for importar o dado da base, você já consegue importar aqui ele como ponto de controle. Beleza? Então, você pode clicar agora em OK para importar. Pode ver, ó, que a base já vai vir com esse chapéuzinho azul. Então, se você vier em projeto aqui, ó, e definir ponto de controle, você pode ver que o ícone do ponto de controle é o mesmo que já está lá na base. Beleza? Agora, falta a gente importar os dados brutos do rover. Então, seria agora o rover, que seria o M016, como se fosse um marco. Então, aqui, ó, ele está mostrando para mim que o M16 foi começado a coleta dele às 15h31. A altura da antena é 2.066, que ele já está levando o offset da antena em consideração. Então, se você quiser colocar 2 metros aqui, tudo bem, porque foi ao bastão do seu 2 metros. E ele já está falando que o ponto de controle desse ponto aqui é o B003. Então, aqui só precisa fazer o quê? OK para importar. Então, ó, ele já mostrou para mim que tem um ponto B003 aqui próximo do meu ponto B006, 003. E a escala de visualização está 1 metro, então quer dizer que eles estão bem próximos. Beleza? E aqui começa o nosso levantamento. Primeiramente, você vem na vista de hora. Lembra que eu falei no primeiro dia que a gente conversou que o horário da base ela tem que cobrir o horário do rover? Então, se o rover estivesse do lado direito ou esquerdo da base, ele não ia conseguir processar? Então, nesse caso aqui, ó, o horário da base ele sobrepõe o horário do rover. São coletas simultâneas de dados. Então, beleza, dá para a gente continuar processando. Então, a gente vem aqui, ó, em projeto, processar todas as baselines, certo? Seria a hora de definir o ponto de controle, porém a gente já fez isso naquele processo da importação da base. Então, agora a gente vem e processa todas as baselines. Ele está ligando com o IGS aqui, ó, e está mostrando aqui embaixo não disponível, porque ele está pegando os dados de órbitas do satélite. Então, os únicos dados disponíveis são as órbitas ultra rápidas, certo? Então, ó, órbita de precisão não tem, ionosférica não tem, rápida não tem, ultra rápidas possivelmente vai ter, entendeu? Se não tiver, não tem problema, não precisa desesperar. Beleza, ó. Então, ele fez o processamento de dados aqui no momento. Ó, então, ele fez o processamento, só que essa elipse dos erros, que a gente chama ela está ainda no vetor, ela ainda não está no ponto. Então, quer dizer que a gente não foi atribuído o ajustamento ainda do sistema, certo? Então, só que ele já mostrou aqui, ó, que os vetores, na aba vetores aqui, ó, de referência e o móvel, então o vetor da base para o móvel, ele ficou fixo. Certo? Beleza. Então, teve uma precisão fixa. E para a gente ver o ponto já ajustado, a gente tem que vir em projeto e ajustar a rede. Quando a gente fizer ajustar a rede, a bolinha que estava no meio do vetor veio para o ponto, ó. Viu?
E aí, você consegue ir lá na aba pontos e já vai ter a coordenada do nosso ponto estático que foi feito lá do lado dele, entendeu? Esse daqui é o processamento de pontos no GNSS. Possivelmente, se você não ficou tempo suficiente no ponto hover, ou se você não está num local tão favorável que nem estavam nossos pontos aqui, às vezes esse vetor, aqui na aba vetores, não vai ficar fixo. E não tem o que fazer, entendeu? Aí você teria que começar a mexer em satélite ali, mas eu não gosto de mexer porque eu já vi que dá divergência na posição do ponto. Então, eu prefiro deixar ele float do que ficar ajustando para ele ficar fixo, forçado, certo? Então, mas quando você obtiver a solução fixa nos vetores, então quer dizer que esse ponto aqui está confiável, que foi o ponto materializado lá. Então, por exemplo, se tiver um ponto que você precisou fazer estático e apareceu fixo no seu processamento, tá beleza, entendeu? Para você gerar o relatório desse ponto, você vem em projeto, lá embaixo, lá, ó, F9, gerar um relatório de processamento. Você pode colocar o número de pontos e também tira a opção linhas, porque você está trabalhando só com pontos, certo? E aí você pode dar um OK. Ele vai gerar um relatório e vai trabalhar com esse relatório lá dentro lá da sua pasta dos meus projetos, beleza? E aí, feito esse relatório aqui, você já tem algum documento para entregar para o cliente na hora que você fizer o seu levantamento. Beleza?